sejam todos bem-vindos. Declaro aberta a 78ª reunião ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Antônio Marcos Martins, para proceder à leitura da lista de presença dos vereadores. Boa noite a todos os presentes. Boa noite a quem nos acompanha pela Zanta TV. Boa noite também a quem vai nos acompanhar pela mídia social da Câmara Municipal. Lista de presença dos senhores vereadores. Vereador Antônio Marcos Martins, presente. Vereadora Cláudia Cristina de Lima está presente. Vereador Diego Luiz Casalotti, presente. Vereadora Doroteia de Paula Amaro, presente. Vereador José Raimundo de Castro, presente. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos, presente. Vereadora Miriam Guimarães Luz, presente. Vereador Sidnei Constantini, presente. Vereadora Suelene Almeida, presente. Ainda com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Antônio Marcos Martins, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 77ª reunião ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Aos 24 dias do mês de setembro de 2018, às 19 horas, no recinto de sua sede, cita na rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência do vereador José Raimundo de Castro, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença dos vereadores Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Limissá, Diego Luiz Casalotti, Doroteia de Paula Amaro, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos, Miriam Guimarães Luz, Sidnei Constantini e Suelene Almeida. Continuando com a palavra, o secretário fez a leitura da correspondência recebida, a saber: convite da Energisa Sul-Sudeste para o workshop da Eficiência Energética 2018, que se realizará no dia 24 de setembro, às 10 horas, na sede da Energisa, Rua Teixeira, número 467, Tabuão, Bragança Paulista, São Paulo. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou à segunda parte com a ordem do dia compreendendo: A. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 024/2018, que concede reajuste às gratificações das funções de confiança do coordenador de escola e coordenador de creche e altera o anexo 1 da Lei Complementar número 2113, de 27 de março de 2017, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocada em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Antônio Marcos Martins e Cláudia Cristina de Limissá. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 024/2018 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. B. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 036/2018, que autoriza a concessão de subvenções sociais e contribuições às entidades que especifica e estabelece outras providências, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Sidnei Constantini, Doroteia de Paula Amaro, Cláudia Cristina de Limissá, Suelene Almeida, Antônio Marcos Martins e Diego Luiz Casalotti. Em seguida, o vereador José Raimundo de Castro, presidente da Câmara Municipal, solicitou a vice-presidente da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida, que assumisse a presidência para tomar parte na discussão, o que foi feito. Ato contínuo, usou da palavra e tratou sobre o valor destinado às instituições, sobre a prestação de contas e sobre os valores pagos pelo SUS para hospitais que possuem convênio com o mesmo. Em seguida, a senhora vice-presidente vereadora Suelene Almeida solicitou ao vereador José Raimundo de Castro que reassumisse a presidência. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 036/2018 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Antes do encerramento da reunião, o senhor presidente concedeu o uso da palavra ao vereador Sidnei Constantini, que explanou sobre o evento Semana do Idoso. A vereadora Doroteia de Paula Amaro solicitou providências ao Executivo Municipal em trecho de estrada no bairro Boa Vista, nos Vicentes. Também tratou sobre o assunto a vereadora Suelene Almeida. O vereador Antônio Marcos Martins explanou sobre o projeto de vídeo monitoramento elaborado pelo CONCEP. Em seguida, o vereador José Raimundo de Castro, presidente da Câmara Municipal, solicitou a vice-presidente da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida,
que assumisse a presidência para tomar parte na discussão, o que foi feito. Ato contínuo, usou da palavra e parabenizou o CONCEP pelo projeto de vídeo monitoramento. Explanou ainda sobre litígio entre o Dr. Gilberto Amorim Battagini e Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus. Em seguida, a senhora vice-presidente vereadora Suelene Almeida solicitou ao vereador José Raimundo de Castro que reassumisse a presidência. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos vereadores presentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 24 dias do mês de setembro de 2018. Na ata da reunião anterior, onde se lê: a vereadora Doroteia de Paula Amaro também solicitou providências ao Executivo Municipal quanto aos bueiros da estrada do bairro Crispins. Leia-se, a vereadora Doroteia de Paula Amaros também solicitou providência ao Executivo Municipal quanto aos bueiros da estrada do bairro Boa Vista dos Crispins, data supra. Todos de acordo? Sim. Ata aprovada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo para a segunda parte. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 024/2018, que concede reajuste às gratificações das funções de confiança de coordenador de escola e coordenador de creche e altera o anexo 1 da Lei Complementar número 2113, de 27 de março de 2017. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 024/2018. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre o projeto de lei complementar número 024/2018? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 024/2018, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 024/2018. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 024/2018 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 036/2018, que autoriza a concessão de subvenções sociais e contribuições às entidades, que especifica e estabelece outras providências. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, projeto de lei número 036/2018.
Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Concedido. Só para esclarecimento, como o outro projeto, às vezes quem está ao vivo junto à Zanta TV, e o seu Silvio, salvo engano, não se encontrava na plateia semana passada. A senhora também não se encontrava na plateia, mas o senhor Arlen, se isso se encontrava. A questão é o seguinte, da lei de subvenções, e até também nós tivemos uma conversa posterior, né, depois do encerramento da reunião, e nesse novo projeto de lei, que tudo indica que vai tornar-se lei, tem a inclusão do CONCEP como novidade, né, o Conselho de Segurança Pública. No entanto, posterior ele tem que cumprir todas as normativas da Lei 13.019 de 2014, que é a lei do marco regulatório, assim como todas as outras entidades. Também tem o valor mais elevado para o CIDAS, que é o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável, que aumenta bastante a cifra por causa do início de tratamento em 2019 do lixo do município, o que já é uma luta desde 2005, uma obrigação perante o Ministério Público, e Bueno Brandão tem multa a pagar caso não cumpra a legislação, e o Ministério Público vem arrolando isso também em prol dos municípios, que sabe da dificuldade de cada ente federativo. E sobre a questão que Vossa Senhoria apurou, sobre a questão do Centro de Terapia Complementar da Irmã Elisa, né, o ano, se porventura eu estiver equivocado, pelo que Vossa Senhoria, Vossa Excelência apurou, aliás, o ano de 2018 não teve empenhos, não teve pagamentos para o Centro de Terapia Complementar da Irmã Elisa, pois não conseguiu-se até então cumprir os requisitos da Lei 13.019 de 2014. Assim como outras entidades, recentemente, também não conseguiram. Então a questão tem aprovação pelos nobres pares, mas, contudo, se a entidade não cumprir os requisitos da lei, não recebe o repasse, seja na forma de contribuição, seja na forma de subvenção. E também teve um outro questionamento por minha parte, que eu quero deixar um pouco mais claro, porque às vezes a gente expressa, a gente conhece um pouquinho do assunto, às vezes na forma de expressar não consegue explicar. O que eu mencionei da Remo, do CIMES, que é o consórcio intermunicipal do Médio Sapucaí, a questão da empresa Remo, que presta serviço ao CIMES, consequentemente ao município de Bueno Brandão, na parte multifinalitária de iluminação pública, é que, na minha opinião, o trabalho deles não é coerente com o que nós precisamos. Porque eu venho averiguando, infelizmente, alguns pontos que eles corrigem, logo, 2, 3 meses, surgem defeitos. No entanto, o município ainda não detém, ou não sei se é a intenção do município deter, veículo próprio para o conserto das lâmpadas, instalação de lâmpadas, porque corpo humano nós temos eletricistas na prefeitura. No entanto, precisa de um veículo adequado para fazer serviço, até porque existem normativas do Ministério do Trabalho para tal. Não sei se o município tem a intenção de fazer isso. Eu disse que naquele momento, eu concordo que o município poderia ter um veículo, agregar o seu patrimônio e encerrar o contrato com o CIMES, né, que é o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário. Mas, por hora, isso não é possível, porque o município não detém esse veículo. E também fiz uma questão da AMESP, né, que é contribuição, Associação do Médio, né, de municípios do Médio Sapucaí, do Vale de Sapucaí. Isso, o município, em 2017, o município precisou dos serviços da AMESP. Porque naquela oportunidade o nosso maquinário ainda estava deficitário, não tínhamos várias máquinas, patrols, retroescavadeiras em situação de defeito, situação complicada, o município utilizou os serviços da AMESP. Mas, contudo, há de mencionar que o município pagou as horas também para a AMESP perante o uso do maquinário. Então, o município
tem essa contribuição anual com a MESP, mas a hora trabalhada, quando necessário, também é paga pelo município. Então, e nesse ponto, há de se avaliar a necessidade, né, se é melhor pagar mensalmente lá no final os 12 meses e ficar, ter essa reserva numa precisão, ou encerrar esse contrato. Mas deixar bem claro que isso é uma prerrogativa do Executivo e depende de estudo do mesmo. O maquinário do município hoje, ele é compatível com o que precisamos? Hoje ele está seguro? Isso o Executivo deve avaliar e, se quiser encerrar essa contribuição, ele pode. Na minha opinião, deveria encerrar, mas é de prerrogativa exclusiva do Executivo Municipal. Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima. Boa noite a todos. Boa noite. Meus cumprimentos aí, senhor presidente, né? Presidente da mesa, em nome dos colegas, demais colegas, a todos os servidores dessa casa, público presente, pastor Arlen, a Valneide, seu Silvio, né? Sempre nos acompanhando aí, também quem nos acompanha pelo Facebook, também pela Santos TV. Boa noite a todos. Queria só fazer um comentário em cima do que o novo colega já fez a colocação dele. Realmente, a MESP, além de ter esse convênio, né, esse convênio com o município de Bueno Brandão, é o que ele falou mesmo, vem e ainda cobra as horas, né, não teria que cobrar, já que a prefeitura tem esse convênio, repassa o dinheiro. E a prefeitura sempre teve esse convênio com a MESP, porque é um momento assim, de urgência, né, como aconteceu em 2017, as estradas, no geral, todas prejudicadas, e o município, o maquinário estava bem deficitário, e foi então que necessitou, né, da contratação desse maquinário da MESP. Mas eu também concordo com ele, tem que reaver, sim, porque paga essa contribuição e é caro ainda, as horas são bem caras. E é uma coisa que tem que ser revista, sim. E a parte da iluminação também, que o pessoal vem uma vez na semana só trocar as lâmpadas e a reclamação continua a mesma. Eu acho que teria que rever também esse convênio. É um consórcio intermunicipal. Então, vários municípios da região aqui, não lembro direito quantos são, mas são mais de 20, né, cidades que faz parte desse consórcio. E hoje as prefeituras estão se fazendo esses consórcios que acham que fica mais em conta, tudo, mas se for analisar bem, acaba que, né, não dando muito resultado, porque ela vem só, presta esse serviço uma vez na semana e a população ainda reclamando. Também eu concordo com ele, sim, que tinha que ser revisto isso daí. Era só... Me permite uma pequena parte. Apenas a questão da MESP, a contribuição mensal que o município detém junto àquela associação, é manutenção administrativa da mesma. A questão da execução torna-se uma outra despesa. Vejo que vamos trabalhar a grosso modo uma conta bem superficial. Uma máquina da MESP vem e trabalha 8 horas no dia. Hoje gira em torno de R$60 a hora da patrol, né? Tanto é que nós aprovamos recentemente uma legislação municipal para trabalho particular os valores baseados, né, no valor cobrado, nos valores cobrados pela AMESP, como analogia. Trabalhando-se 8 horas a R$60, R$480 por dia. Portanto, esse valor que é repassado mensalmente, se trabalhar 20 dias por mês, um exemplo, como ocorreu em 2017, que foi bem mais que um mês de serviço, já não supre a demanda financeira da associação. Então, a questão é que a contribuição mensal que nós aprovamos e o Executivo repassa é administrativo. Necessitou dos serviços, paga-se a hora, até porque não tem como ser diferente. O meu questionamento é, o município hoje precisa manter esse contrato, esse repasse?
o maquinário hoje é satisfatório, ele é de confiança, né, ou continua apresentando tantos problemas assim. Então, fica aí essa ponderação. Mas, né, o município que tem, o executivo municipal que tem que decidir sobre a questão. Obrigado. Só um minuto, vereador Sidney. Vou passar a palavra para vice-presidente, Suelene Almeida, com a palavra. Boa noite aos colegas vereadores, boa noite a todos presentes. Concordo plenamente com os colegas sobre a MESP e um detalhe muito importante que tem que ser fiscalizado, porque isso eu já comentei em 2017, quando vem o operador de máquina, ou mesmo o motorista, né, para fazer esse trabalho, que são horas trabalhadas, que eles recebem através de horas trabalhadas, a partir do momento que saem, já está contando a hora. Não importa para onde eles vão, a hora já está sendo contada. E não tem fiscalização, não tem fiscalização. Então, se eles falarem que trabalhou 8, 10 horas por dia, eles vão receber, né, a MESP vai receber por isso. E muitas vezes não são trabalhados. Né, já aconteceu o ano passado que eu mesmo cheguei ao local que o operador era horário de serviço e ele não estava trabalhando, ele estava descansando embaixo da árvore, e ele já tinha feito a refeição dele, já não era horário para descanso. E estava contando hora trabalhada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é o dinheiro do povo, o dinheiro é nosso, né? Somos contribuintes, então a gente tem que saber onde está investindo e investir bem investido. Então, que se voltar a acontecer, de contratar, né? Que tenha uma fiscalização sobre esses funcionários também. Obrigada. Com a palavra, o vereador Sidney Constantini. Boa noite, senhor presidente, José Raimundo de Castro, membros da mesa, senhores e senhoras vereadores, público presente. O projeto é muito importante e a MESP, como eles já falaram, a contribuição para a MESP é R$100 mil anual, né, cara? Mas eu vou te contar para você, é verdade, é que eles não têm feito benefício aqui para a cidade nossa. Né? Então, eu acho que os colegas têm razão mesmo, porque R$100 mil, se você pegar e fazer em serviço à população, olha, são bastante serviços, viu? Então é isso aí. Que nem aqui também, você vê a Emater, ela presta muito serviço para a agricultura, para o município todo, 80 mil. Se comparar, eu acho que até menos até. Porque a Emater presta serviço. Olha, você chega lá e lota, gente do município todo lá, lotado lá, fica ali em fila ali, esperando eles fazer um laudo de uma coisa ou de outra ali, e 80 mil, certo? Então, acho que tem razão, sim, um pouco. Agora, a Emater presta serviço. A Emater trabalha mesmo, não é que não quer defender, não. Então, é isso aí. E nem também outra coisa também que ele vou falar também a respeito do hospital, R$1.690.000, né? Anual, certo? Então, quer dizer que o povo tem que entender essa missão é uma boa contribuição para a cidade nossa. Vamos ver, quem sabe, se às vezes começa a chover, os cofres não se encher, aí pode melhorar, né? Porque não pode, assim, aumentar para alguma entidade e depois não adianta que não tem dinheiro, não adianta nada de fazer bonito aqui e depois. Então tem que ir tudo conforme tem a base certa. Então é um projeto muito bom, a gente vai votar a favor, sim, que isso aqui não tem que fazer, tem que ajudar as entidades mesmo, são várias. Então esse aí meu voto é a favor. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria que a vice-presidente assumisse os trabalhos para que pudesse fazer o uso da palavra. Passo a palavra ao vereador José Raimundo de Castro. Senhor presidente, boa noite, secretário, senhoras e senhores vereadores, público presente, e peço a permissão para que eu possa fazer o uso da palavra sentado. Vou começar a fazer observação a respeito da MESP. Eu discordo um pouco das colocações, porque é o seguinte, não só a MESP, como também os consórcios, nós precisamos ver como é o estatuto dessas instituições, tá certo? Porque o município é filiado à associação da MESP. Então, o que determina? Esse valor aqui é só a contribuição mensal. Aí dentro desse estatuto está o que ela oferece dentro desta contribuição. Um exemplo, a Úrsula, que antigamente era para a Pamela, agora está sendo a Úrsula. A Úrsula está trabalhando para o município, ela não vem aqui.
Mas ela está lá na agência da Caixa Econômica em Poços de Caldas, trabalhando em cima da liberação do convênio do polo astronômico, do portal, trabalhou em cima da liberação do recurso para a compra do caminhão. Todos aqueles projetos que está em Poços, ela está assessorando, porque a associação ela tem mais força, porque ela está representando os 35 municípios. Então, dentro de qualquer instituição, ela tem mais força do que o município sozinho, né? Entendeu? Então, nós precisamos entender o que é a função da MESP, né? Outro exemplo. Aí nós vamos aqui, a gente lê, às vezes o pessoal não entende. Estamos lá. CISAMESP é um consórcio de saúde. O CISU, comércio... Aí vem aqui, mas tem outro consórcio intermunicipal de saúde do sul de Minas. O que é o CISU? O CISU é o consórcio que mantém o SAMU. Tá certo? Depois nós temos o CIDAS. O que é o consórcio? Outro consórcio, o CIDAS. O CIDAS é o consórcio intermunicipal para desenvolvimento sustentável, a parte do lixo orgânico que... E depois nós temos o consórcio intermunicipal multifilamentário. O que é o multifilamentário? Ele tem diversas finalidades. Né? Ele pode cuidar de luz, ele pode cuidar de estrada, ele pode transportar na educação, depende do que os municípios vão optar. Agora, o município de Bueno Brandão, ele faz parte desses consórcios. E todo equipamento, todo o patrimônio desse consórcio é do município. Um exemplo, o CISAMESP. O CISAMESP, quando eu era gestor de saúde, eu participei das reuniões, que eu fazia parte da diretoria do CISAMESP, que por eleição, participei desde a compra do terreno para a construção do prédio do CISAMESP e equipamentos. Quer dizer, aquele prédio do CISAMESP, com todo o equipamento que está lá dentro, ele é um patrimônio dos 32 municípios consorciados, né? Entendeu? Aí nós temos a contribuição para a manutenção daquilo que está lá. O que ele oferece está lá. Agora, você vai querer que o consórcio faça alguma coisa fora do que está no... Aí você tem que pagar. É o caso da MESP, tá ok? Então, isso a gente teria que estar se inteirando melhor dentro dos... vários aqui nós aprovamos aqui, né? Mas já temos esses estatutos anteriores, igual do CISAMESP e tal, já foi lá no passado, às vezes alguns não têm conhecimento de como ele funciona, né? Eu gostaria de fazer uma colocação também, a respeito até das colocações que surgiu sobre o Centro de Terapia da Irmã Elisa. Eu fiquei de fazer o levantamento, né? E a gente viu o que estava acontecendo. Bom, eu fiz o levantamento, fui até a prefeitura, imprimi as leis e tal. O porquê, até surgiu na nossa discussão, o porquê que o município estaria colocado aqui nesta lei esse valor para o Centro de Terapia Irmã Elisa. O porquê? Está no item 1219 do plano de governo do prefeito. Como da Escola de Samba estava, ele fez um plano de trabalho, o qual ele foi eleito com esse plano de trabalho. Inclusive, terapia da Centro de Irmã Elisa está no item, até deixei aqui, no item 1219, saúde essencial, qualidade para todos. O 1219 está aqui. Parceria com o Centro de Terapia Complementar Irmã Elisa para implantação de um programa de saúde que visa resgatar a cultura preventiva na área de saúde, no lugar da medicina curativa. Quer dizer, trabalhar a medicina preventiva, não curativa. Então, como ele tem esse compromisso, ele colocou no orçamento. Como ele tinha um compromisso com a escola de samba, ele tinha um compromisso com o hospital, com o pronto-socorro. Aí eu fui aqui, isso no ano de 2017, nós aprovamos a lei, no ano de 2016, nós aprovamos a lei 2097. Eles tinham aqui, não tinha da Irmã Elisa. Em 2017, nós fizemos a alteração através da lei 2103, onde incluiu os 12 mil para o Centro de Terapia Irmã Elisa. Porque o orçamento de 2016 era do prefeito anterior, e como ele foi eleito com esse projeto, então ele acabou incluindo. Aí nós fomos fazendo, aí esses 12 mil foram pagos no ano de 2017, em 4 parcelas de R$3.000, certo?
E eles tinham que prestar conta no final do ano. E prestaram conta. O departamento municipal analisou a prestação de conta, houve algumas falhas na prestação de conta. Em março, eles foram notificados para apresentar o resto da documentação da prestação de conta, está no departamento jurídico em estudo. Tá certo? Enquanto não se aprova a prestação de conta do ano anterior, não se libera do próximo ano. Então, estou aqui, no ano de 2018, até agosto de 2018, que seria o valor de 22 mil, até hoje não foi empenhado e nem pago nem um centavo, enquanto eles não fizerem a prestação de conta, o jurídico analisar a prestação de conta e ver se está correto ou não. Bom, aí o que acontece? Se eles não... Um exemplo, a escola de samba, Unidos da Vila, também estava no orçamento nosso aqui para 2018, não é isso? Como o período de carnaval já passou, o município já anulou e fez a substituição, né? Foi para outro setor. Agora, o da Centro de Terapia Irmã Elisa, por enquanto, ainda está em análise a prestação de conta. Talvez ela venha apresentar toda a documentação legal e ela executar esse serviço até o final do ano ainda, né? Então, pode ser pago alguma parte disso. Então, por esse motivo, que o dela ainda consta no orçamento e não foi liberado. E também, analisando, olha, que eu falei que está aí no computador todos, inclusive, nós teríamos que ver o que eu falei para vocês, é o contrato. Está aqui, o termo de fomento. Eu imprimi aqui na minha sala. Eu nem precisei na prefeitura, eu imprimi tudo ali, Então, aqui está aqui, olha. Cláusula primeira, objetivo. Vou meio rápido aqui, que já está acabando meu tempo ali, senão não vai dar tempo. O objetivo do presente termo de fomento é o repasse financeiro para custear despesas e apoiar a parceria privada na execução de suas atividades, conforme plano de trabalho. Ela apresentou um plano de trabalho para a prefeitura. Tá? Cronograma de execução, plano de aplicação, aprovados pela parceria pública, parte integrante e indissociável deste instrumento. Quer dizer, que ela existe isso aqui. Agora, o que ela tem que fazer? Das obrigações da parceria privada. Observar as vedações do artigo 45 da Lei 13.019 de 2014, sob pena de serem imputadas as penalidades do artigo 73 da Lei 13.019 e demais sanções, sem prejuízo do que prescreve o artigo 72 da lei. Aí eu imprimi aqui esses artigos, ainda tem um minuto, acho que vai dar tempo. Vamos lá. Ela apresentou toda a documentação na época, né? Esses artigos vêm dizendo o que? A referente à prestação de contas. Se ela não cumprir, ela vai ser suspensa, e aquilo que eu já coloquei para vocês aqui. E também, no passado aqui, eu fiz um projeto, inclusive está aqui comigo, que não houve interesse da legislação anterior, aí eu também não levei, porque eu tinha certeza que esse projeto também ia ser rejeitado. Por quê? Ele gera despesas para o executivo. Então, logicamente, se apresentasse, eles já iam dizer que era inconstitucional. O que é esse projeto? É o projeto de lei que eu fiz a pesquisa e diz o seguinte: fica o Poder Executivo Municipal incumbido da implantação de terapias complementares para o atendimento da população no município de Bueno Brandão. Só mais um minutinho, só para concluir aqui mais dois parágrafos. Entende-se como terapia complementar as práticas de promoção da saúde e prevenção da doença, que utilizam basicamente recursos naturais. Esse projeto, se a gente passar aqui, ele se torna lei. Isso aqui, ele implantaria na Secretaria Municipal de Saúde, aí ele teria que ter os profissionais, e sendo que ele não tendo os profissionais, ele poderia estar contratando mais. Seria um meio mais adequado também para justificar a contratação, né? Agora, nós temos que ver que o Ministério liberou, que aqui é o PEPIC, né? PEPIC é o Programa Estadual de Práticas Interativas e Complementares, que realmente ela está tentando o credenciamento junto ao Sistema Único de Saúde, só que, infelizmente,
o SUS não abriu exceção para esse tipo de contratação. Peço ao vereador que reassuma os seus trabalhos. Muito obrigado. Com a palavra, vereadora Selene Almeida. Não questionei sobre prestação de conta, né? Não questionei sobre sobre o repasse, porque, volto a dizer, né? O colega explicou, mas assim não chegou onde eu queria que chegasse, né? A parceria com a prefeitura. Quantas consultas faz lá, atendendo as pessoas que não têm condições de pagar, né? Porque a gente sabe que até lá no hospital, quando, né, até comentou na passada, que é particular, mas quando é pelo SUS, a consulta, os exames são pelo SUS, a pessoa não paga. Agora, quando procuram esse centro de terapia, é cobrado a consulta, é claro que é cobrado o medicamento, né? Então, a prefeitura repassa um dinheiro e não tem o retorno para as pessoas assim, carentes, para as pessoas que não têm condições, né? Então, é isso que eu queria saber e fiquei sem saber. Muito obrigada. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei. Deixa eu achar aqui a sequência aqui. 036/2018 está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 036/2018. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 036/2018 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 025/2018, que autoriza o Executivo Municipal a distribuir cestas alimentícias aos servidores municipais. Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, projeto de lei complementar número 025/2018. Autoriza o Executivo Municipal a distribuir cestas alimentícias aos servidores municipais. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a distribuir cestas alimentícias aos servidores públicos municipais por ocasião das comemorações universais de final de ano. Artigo 2º. Deverá ser distribuída uma cesta para cada servidor público municipal composta dos seguintes itens. Inciso 1. Um pernil suíno sem osso com aproximadamente 3 quilos. Inciso 2. Um panetone com aproximadamente 500 gramas. Inciso 3, 2 litros aproximadamente de refrigerante. Inciso 4, uma farofa temperada com aproximadamente 500 gramas. Inciso 5, um doce em calda com aproximadamente 450 gramas. Inciso 6, 200 gramas aproximadamente de ervilha. Inciso 7, 200 gramas aproximadamente de milho verde. Inciso 8, 500 gramas aproximadamente de maionese. Inciso 9, 300 gramas aproximadamente de azeitona. Inciso 10, 1 quilo aproximadamente de macarrão. Inciso 11, 340 gramas aproximadamente de molho de tomate pronto. Inciso 12, uma caixa de bombons sortidos. Inciso 13, uma caixa ou sacola para acondicionamento. Artigo 3º. A distribuição de que trata esta lei complementar não incorporará os vencimentos dos servidores públicos municipais. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução da presente lei complementar correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente. Artigo 5º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial as leis complementares números 1.702 de 2007, 1.831 de 2010 e 1.970 de 2013. Gabinete do Prefeito, 14 de setembro de 2018, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Justificativa.
Tem a presente proposição o intuito de efetuar algumas alterações na lei complementar que autoriza a distribuição de cestas alimentícias aos servidores públicos municipais. Veja-se que a redação dos incisos do artigo 2º é taxativa, prevendo exatamente a quantidade de cada item que irá compor a cesta. Ocorre que, desde que foi aprovada a referida lei, já houve várias alterações no tamanho das embalagens dos produtos ali previstos, como caixa de bombons, por exemplo, que não é encontrada mais no mercado com 400 gramas, mas agora com 356 gramas. Assim, foi acrescentada a palavra aproximadamente em todos os incisos, para que não seja necessário alterar a lei toda vez que o mercado resolver alterar o tamanho das embalagens dos produtos. Também foi alterado o inciso 1 do artigo 2º para prever a entrega de um pernil ao invés de frango e o inciso 10, aumentando a quantidade de macarrão, o que acreditamos irá melhor atender às necessidades dos servidores municipais. Por tal razão, solicitamos a esta honrada Câmara Municipal que conheça da presente proposição em regime de urgência e, afinal, aprovem-na. Atenciosamente, Silva Antônio Félix, Prefeito Municipal. Declaração. Declaro para os fins de cumprimento à Lei número 101 de 2000, artigos 15, 16 e 17, que o presente projeto de lei complementar, que versa sobre distribuição de cestas alimentícias aos servidores municipais, não acarretará impacto orçamentário e financeiro no orçamento programa de 2018, uma vez que a referida dotação orçamentária já se encontra ali consignada, conforme nomenclatura abaixo. Órgão 2, Executivo. Unidade 1, Gabinete do Prefeito. Função 4, Administração. Subfunção 122, Administração Geral. Programa 0002, Administração Empreendedora. Atividade 2.200, Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. Elemento 339030, Material de consumo, ficha 008. Declaro ainda que o projeto será subsidiado com recursos financeiros próprios do Executivo, os quais já se encontram disponíveis. Por ser expressão da verdade, firmo a presente, Bueno Brandão, 14 de setembro de 2018, Arnaldo Evangelista de Souza, técnico contador com registro 062-942/0. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 025/2018. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá. Com licença, para que eu possa fazer uso da palavra. Concedido. Vou votar a favor, né, que se trata de um projeto importante, que distribui, né, cestas alimentícias aos servidores municipais. Todo ano, né, próximo do Natal, são distribuídas essas cestas, não é cestas básicas, cestas alimentícias aos servidores municipais. Então, o projeto ele está alterando, né, aí o artigo 2 e também falando, né, aproximadamente, porque antes ele o artigo se tratava assim, a quantidade exata. E toda vez que o mercado mudava a embalagem e tal, como o vereador já colocou, e na justificativa também está bem, né, explicado, então toda vez tinha que alterar a lei. Então, com a palavra aproximadamente, não precisa estar alterando toda vez mudando a lei. Então, melhorou também aqui, antes era um frango, né? E agora está oferecendo, incluindo, né, um pernil suíno aí de 3 quilos. Também, no caso a quantidade do macarrão também aumentou. Então, melhorou a cesta. E eu tenho certeza que os servidores vão ficar contentes, né? E se trata de uma verba do gabinete e também já tá no orçamento. Então, era apenas mesmo para melhorar essa cesta e a lei, né, alterando a lei para que ela não precisar vir todo ano para cá, a palavra aproximadamente,
já, mesmo que diminui, né, por exemplo, em gramas, né, um panetone, se altera a grama, não precisa toda vez estar mandando para nós, estar alterando. Então, acho que ficou legal, sim, o projeto e vamos aprovar, que é importante, porque chega no final do ano e eles já esperam, né, essas cestas, e se vem, né, mais recheada ainda, eles vão gostar. É uma maneira de estar valorizando os servidores. E meu voto é a favor. Com a palavra, o vereador Sidney Constantini. Eu também vou votar a favor do projeto. Se trata de um projeto muito importante. Por ocasiões das comemorações do final de ano, embora que se tivesse condição, a prefeitura, né, fosse aí, quem sabe, Extrema, fosse outra prefeitura, quem sabe, às vezes, todo mês, né, a gente pudesse dar uma cesta básica para os funcionários, né? Mas como nós ainda não temos essas condições, a gente tem que só no final de ano mesmo, né? Mas se fosse todo mês era bom, né? Mas é difícil. A gente pensa também do lado do prefeito, que se ele colocou só no final de ano, porque ele tem condição de dar para o servidor público só no final de ano. Por isso que ele já não colocou os 12 meses. Né? Então, mas seria importante se colocar os 12 meses. Então, quer dizer que não vai acarretar impacto no orçamento durante o orçamento do programa 2018. Então, quer dizer que o Arnaldo Evangelino de Souza é o técnico contador aqui da prefeitura. Então, quer dizer que ele aprovou, então tá bom demais. Né? A gente vai votar a favor. Meu voto é a favor, então é isso aí. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Diego Luiz Casaloti. Boa noite, senhor presidente, componentes da mesa diretora, amigos vereadores, plateia que nos acompanha. Permissão para falar sentado, senhor presidente? Concedido. Eu também, né, vou ser favorável, como o amigo excelentíssimo senhor vereador Sidney Constantini e a amiga vereadora Cláudia Cristina Lima de Sá, né, disseram aqui no discurso deles. Uma porque a gente já, né, foi doutrinado pela cultura cristã, que é as festas natalinas e os final de ano. Porque se não é católico, é alguma outra religião que deriva do segmento de Cristo, né, cristianismo. Então é quase totalmente, né, a gente não vê muitas outras. Então é da cultura, faz parte. E aqui, ó, se pegar só por exemplo, aqui, ó, essa cesta é composta por 13 itens. Né, o ano tem 12 meses, então acaba sendo um item por mês. Sei que, como a gente estava falando, não vai alterar em nada o orçamento. E vai ser uma benfeitoria boa, né? Porque as pessoas já chegam no fim do ano, pegam o salário, já vai pegar, às vezes pega um dia de férias. E acaba que, né, isso aqui já é dá para passar um Natal gordo, né? Um começo de ano. Então, eu também sou favorável. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Bom, aproveitando o que o vereador Sidney Constantini comentou, eu ia falar posteriormente, eu me sinto um pouco incomodado quando vem esse tipo de projeto à mesa. O porquê? Não na síntese do projeto, não na integralidade do projeto, não é isso. Por aquilo que já estendeu o senhor vereador Sidney Constantini. Nós sabemos que em 2016 foi uma questão de campanha do senhor prefeito, né? Ele colocou no seu plano de governo o Vale Alimentação, até na verdade a cesta, aqui cesta alimentícia, ela é viável porque trata-se de uma oportunidade no final de ano. Se porventura trabalharmos isso ao longo do ano, uma vez por mês, torna-se inviável, porque a dinâmica disso é complicada. Você montar a cesta e entregar para todo funcionário, o funcionário tem que pegar a cesta e levar para a sua casa. Então, o Vale Alimentação, ele é um cartão, ou em própria pecúnia, igual ocorre na Câmara Municipal aos servidores, e os servidores, né, recebem em seus vencimentos e utilizam. Algumas cidades, pelo que eu tenho conhecimento, tem o cartão, é um cartão, não é em pecúnia, é um cartão, e o cartão é vinculado, o gasto, dentro do comércio local. Tem uma questão assim, eu não sei se até isso pode ocorrer, assim,
ouvi. Não estudei sobre o caso, até porque não há o porquê do estudo no momento. Entendo da forma, uma servidora viu a publicação na Zanta TV, né, da reunião, viu o item aqui a ser votado, mandou uma mensagem perguntando se era do final de ano ou se era mensal. Eu falei para ela, infelizmente, é do final de ano. Né? Ela falou assim, eu esperava outra resposta, mas fazer o quê? Falei, né, eu, infelizmente, não é da minha responsabilidade nesse caso. Então, concordo com o vereador Sidnei Constantini nesse sentido. Né? Espero, numa conversa jamais anterior com o senhor prefeito, ele falou que dentro da possibilidade, talvez em 2019, teve uma conversa nesse sentido. Mas, ele que sabe da saúde financeira, ele sabe do que ele quer empatar, no que ele quer empregar, né, os vencimentos, os valores, a receita tributária, a receita financeira do município. Então, eu gostaria que aquele plano, né, a parte do plano de governo dele, né, seja, né, cumprida. Mas isso é uma questão dele, né, não vou ficar aqui, né, cobrando, porque ele sabe aonde o sapato por hora aperta. Então, é uma questão exclusiva do Executivo. A Câmara já fez a sua parte, né, no sentido junto aos servidores. E para encerrar, é uma questão de agregar valor ao funcionário. Eu, pegando mais uma vez o ensejo ali do senhor vereador Sidnei Constantini, ele mencionou a cidade de Extrema. Eu fiz um comparativo recente, que Extrema teve um concurso recente, inclusive algumas pessoas de Bueno Brandão, alguns cidadãos buenobrandenses tiveram êxito no concurso e foram aprovados e homologados e foram chamados, convocados. Algumas funções têm um valor maior, mas outras funções têm o mesmo patamar, o mesmo parâmetro de vencimento nosso daqui. Talvez pouca coisa a mais. Pensei comigo, né, o orçamento de Extrema é algo absurdo. Né? Talvez é uma das cidades com maior renda per capita dentro de Minas Gerais, que está do Brasil, nesse sentido, vencimento. Mas dentro do setor público lá, eu fiz um comparativo com os servidores públicos aqui, os vencimentos dos servidores públicos, e analisei e falei, não é tão absurdo assim, não há uma disparidade. Mas não tem o porquê, na minha análise do voto contrário. Né? Às vezes tem uma questão só de redação, mas isso é normal, não tem... É uma questão que não traz prejuízo nenhum ao projeto. Mas espero que o Executivo Municipal aí, nos próximos 2 anos, ele possa agregar essa questão mensal aí também aos servidores, como já mencionado. Obrigado. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 025/2018, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 025/2018. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidnei Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 025/2018 foi aprovado em primeiro turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 040/2018, que altera a lei número 2152, de 25 de outubro de 2017, Lei Orçamentária Anual, LOA 2018, e da outras providências.
Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, projeto de lei número 040/2018, altera a lei número 2152, de 25 de outubro de 2017, lei orçamentária anual LOA de 2018 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, o prefeito municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 2º da lei número 2152, de 25 de outubro de 2017, lei orçamentária anual de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado. Inciso 1. Abrir créditos adicionais suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal número 4.320 de 1964, até o valor correspondente a 30% do total fixado no orçamento do município e em seus créditos adicionais, criando, quando for o caso, novas naturezas de despesa em categoria de programação já existente. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Bueno Brandão, 11 de setembro de 2018, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Senhores vereadores, a próxima folha, eu vou tentar fazer uma leitura mais simples sobre a questão. Então, aqui a gente vem o superávit / déficit do exercício anterior por destinação de recurso, que chama-se DR. Então, a primeira coluna vem a destinação de recursos, a segunda coluna a sua descrição. A letra A é o saldo bancário, a letra B é a dívida flutuante e a letra C é o restos a pagar. Se olharmos na próxima coluna, o resultado A menos B menos C. E lá, superávit S ou D de déficit, certo? Então, como que eu vou fazer a leitura? BR, destinação dos recursos, né, falo a ficha, a descrição e vou lá na coluna resultado, A menos B menos C, falo o valor total e na última coluna tudo se trata de superávit, então não precisa ficar repetindo, tudo bem? Fica mais fácil de ler e mais fácil de compreender. Destinação de recursos, DR, 200, recursos ordinários, resultado R$ 2.997.162,52. DR 201, ensino, 25%. Resultado, R$ 17.446,97. 202, DR 202, saúde, 15%. Resultado, R$ 16.760. DR 216, contribuição da CID. Resultado, R$ 2.748,63. Porventura, se eu errar a linha, vocês me corrijam, porque embaralha um pouco. DR 217, contribuição de iluminação pública, COSIP, resultado R$ 44.514,95. DR 218, Fundeb 60%, R$ 30.219,28. DR 219, Fundeb 40%, R$ 18.929,83. 222, transferência de convênios da educação, R$ 45.103,26. 224, transferência de convênios de outros, R$ 124.441,18. 229, transferência de recursos do FNAS, Fundo Nacional de Assistência Social, R$ 258.642,60. 244, a destinação de recursos, transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, esse aqui é o Plano Nacional de Alimentação na Escola, R$ 2.197,87. 245, transferência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, é o Plano Nacional de Transporte Escolar, R$ 12.934,52. Só passar para cá novamente. 246, outras transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o resultado é R$ 65.158,71. 247, salário e educação, resultado R$ 19.870,14. Transferência, ficha BR 248, transferência do SUS da atenção básica, resultado R$
118,31. 249, transferência MAC ambulatorial hospitalar. Resultado, 14 mil, isso? 14 mil? R$ 519,25. 250, transferência do SUS Vigilância em Saúde. Resultado, R$ 39.222,23. 251, transferência do SUS para assistência da farmácia. Resultado, R$ 24,15. 253, transferência do SUS para investimentos em serviços de saúde. Resultado, R$ 7.902,99. 255, outras transferências do Fundo Estadual de Saúde. R$ 235.129,80. 256, destinação de recursos, 256, transferência de recursos do FEAS, R$ 1.097,71. Multas de trânsito, 257, multas de trânsito, resultado, R$ 5.955,07. 290, operações de crédito internas, R$ 29.702,03. E por último, 292, alienação de bens, resultado, R$ 2.241,81. O total, R$ 4.482.043,81. Justificativa. Assunto: envio de projeto de lei, serviço do gabinete do prefeito. Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar a esta igreja casa o projeto de lei que visa atender às necessidades do nosso município. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para alteração do artigo 2º da Lei número 2.152, de 25 de outubro de 2017, Lei Orçamentária de 2018, Lei Orçamentária Anual. Tal alteração faz-se necessária, uma vez que foi apurado um superávit de R$ 4.482.043,81, conforme relatório lido. Montante este que será integrado nos saldos orçamentários consignados no orçamento vigente do município, a fim de subsidiar empenhamento de despesas do Executivo, inclusive despesas oriundas de decisões judiciais para aquisição de próteses, medicamentos, suplementos alimentares e exames médicos destinados a pacientes e idosos do município. Sendo só o que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Bueno Brandão, 11 de setembro de 2018, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor José Raimundo de Castro, presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Em discussão, em primeiro turno, projeto de lei número 040/2018. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Com licença, para que eu possa fazer da uso. Concedido. Sentado. Então, esse projeto de lei, né, ele está alterando, né, a LOA, a Lei Orçamentária Anual, no qual todo, de 2017 para cá, né, nós aprovamos, né, a Lei Orçamentária 25% de suplementação. E agora, esse projeto, ele está pedindo 5% a mais, por causa aí de recursos, né, que o governo está com atraso aí no estado todo, e teve que suplementar mais 5%. A LOA nossa, a Lei Orçamentária, para esse ano vigente, de 2018, 35 milhões e 200 mil, quebradinho, né? E está suplementando mais 5% referente a esses 35 milhões. Então, que dá 1 milhão e meio. E esse 1,5 milhão é para custear, aqui está falando na justificativa, em casos, por exemplo, despesas oriundas de decisões judiciais, aquisição de próteses, medicamentos, suplementos alimentares, exames médicos destinados a pacientes e idosos, que vai para a justiça, né?
por exemplo, precisa de uma prótese, medida judicial, aí a prefeitura tem que estar arcando com essa prótese, medicamento, a mesma coisa. E também para atender, em caso da folha de pagamento também, aí vai precisar, né, tá incluso também esse 1,5 milhão, para se necessário for, está incluso nesse 1,5 milhão. E, então, por isso, precisa, né, da autorização da Câmara de estar aprovando esses 5% a mais, que já tem um tempo que a gente está aprovando os 25%. E a prefeitura está pedindo 5% a mais, que dá no total 30%. E precisa, né, de autorização da Câmara, né, para estar fazendo isso. E é importante, como já falei, para custear, né, essas despesas extras e também para acudir aí a folha de pagamento dos funcionários, que não prejudique aí o recebimento mensal dos funcionários. E com certeza, meu voto é a favor. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Permissão para assentar, senhor presidente. Concedido. Bom, estendendo um pouco mais que a vereadora Cláudia Cristina Lima relacionou, atualmente a lei orçamentária de 2018, ela traz o percentual de 25% para suplementação, né? Crédito suplementar, crédito especial e crédito extraordinário são os 3 tipos de créditos que existem na legislação brasileira hoje, essa questão de gestão pública. Até 2016, como o senhor contador explicou para nós semana passada na audiência pública, até 2016 era permitido o remanejamento. Então, nós temos lá o programa Atividade, que dentro daquele programa Atividade tem várias ações orçamentárias. Hoje não é mais permitido o remanejamento dentro do mesmo programa Atividade. Isso incumbe tudo, isso traz tudo um peso sobre a suplementação. O Ministério Público de Contas tem um entendimento, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais tem um entendimento diferente, que destoam entre 25% e 30% de suplementação do orçamento do exercício. Então, se nós aprovamos inicialmente 25%, estamos dentro do patamar de uma entidade. Se nós vamos aprovar mais 5%, estamos dentro do patamar de outra entidade. Eu sou muito cuidadoso nesse sentido de suplementação, porque pode desgarrar das nossas mãos situações. É como se fosse um termo muito usado, informalmente, é um cheque em branco que a Câmara Legislativa permite ao Executivo. 30%, como uma das entidades que eu já relacionei, permite, então, nós também temos que avaliar dessa forma. Eu gostaria que pudesse ficar dentro dos 25%. Mas boa culpa disso, trata-se do governo estadual, que não tem repassado parte do Fundeb, o governo federal, aliás, parte do Fundeb também, e o município está pagando do próprio bolso, isso a população guanabrandense tem de saber. A população reclama com certa razão de certas coisas, mas infelizmente a gente tem que informar a população de outras coisas. O município vem pagando os professores com recursos próprios para que os alunos não tenham congelamento de suas aulas, até que o Estado e a União repasse o dinheiro que é devido ao município. E isso recai o quê? Suplementação do orçamento, porque não estava consignado na folha de pagamento. Isso já era recurso vinculado ao Fundeb. 60% obrigatoriamente tem que ser gasto com os pagamentos dos professores. Os outros 40% é de livre movimentação dentro da pasta educação. Ou seja, o município está sendo onerado, primeiro com as suas reservas, segundo, com a questão da suplementação por falha do governo estadual e do governo federal. Olha a que ponto chegamos. Aí a população reclama de certas coisas, o prefeito, o vereador, mas não sabe da dificuldade financeira que o município passa. Então a reunião aqui não é só para defender projetos de lei ou rejeitar projetos de lei, é também para elucidar situações que o município passa. Vejamos, hoje o
vereador Diego Luiz Casalotti postou no grupo sobre a questão política. Sim. O nosso município tem 11 mil habitantes. Qual a representação política de um município de 11 mil habitantes perante um município tipo Pouso Alegre de 150 até mais, 150 mil ou até mais habitantes? Monte Sião, Ouro Fino, com todo respeito a todos os outros municípios. E nós estamos aqui conseguindo, com todas as dificuldades, podemos ter falhas ali, outras acolá, mas nós estamos conseguindo manter as contas em dia, os alunos com atendimento, a saúde com atendimento, conforme falou na justificativa. Vejo que está tendo até um certo abuso da parte do Ministério Público, do senhor juiz, na parte da judicialização de ordens para pagamento na área de saúde. Isso aí são dados abertos. Qualquer cidadão buenobrandense brasileiro, até exterior, quiser verificar as contas do município, vejamos, tem certas pessoas que, infelizmente, vejo na minha análise que tem condição e estão entrando com ações contra o município para o município bancar medicamentos, próteses e assim por diante. Internações. O juiz, o senhor juiz, talvez ele não conheça a realidade do município e vai deferindo esses pedidos. E recai na onde? Em nós, porque é dinheiro que sai do nosso bolso. Eu, sinceramente, algumas pessoas merecem, precisam. Eu conheço algumas pessoas, não vou falar nome aqui por uma questão de ética, que precisam. Recentemente, o município bancou quase 20 mil reais de uma operação oftalmológica para uma cidadã, e ela precisava, ela não tem condição de pagar. Consequentemente, pagou uma prótese de quase 70 mil, que o Inmetro já atestou que não precisaria ser daquela. E o juiz indeferiu o pedido do município, o recurso do município, e determinou que o município pagasse uma prótese de 70 mil, coisa que o Inmetro já atestou que não precisaria. Até pela idade avançada do paciente. Vejamos a que ponto nós chegamos. A gestora de saúde foi numa reunião há um pouco mais, sobre o trato da judicialização. Isso aí, na minha opinião, é interferência entre os poderes. Porque os poderes, até certo ponto, eles são independentes nas suas decisões. Não pode haver interferência dessa maneira. Por exemplo, foi comentado semana passada, aqui dentro desta casa, a questão que o legislativo não pode obrigar a aumentar despesas para o executivo. Isso é lei maior. Portanto, também, o judiciário fica determinando que o município pague situações de saúde para alguns pacientes, coisa que é obrigação do Estado. A saúde não é um dever do Estado? A saúde não é um dever da União? Isso está na Constituição Federal. E por que o juiz fica determinando? Devia cobrar do governador e do presidente da República, não do prefeito. Se está na Constituição da República, isso aí é interferência nos poderes, minha opinião. Aliás, a minha opinião é legal, porque eu estou me embasando em questões legais. Eu estou me pautando em ordem legal. Não estou falando a esmo aqui. Portanto, a questão, eu pulei um pouquinho aqui, mas isso também influencia na suplementação do município. Então, 2 fatos que pendem para esse projeto de lei. Primeiro, a questão da falha dos governos estadual e federal. Segundo, pela própria dificuldade de remanejamento que até 2016 é permitido, posterior o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas não permite mais. Isso também recai na suplementação. E para encerrar, conforme eu falei, o vereador José Raimundo Castro já apresentou uma emenda para o orçamento de 2019. Não vejo problema algum votarmos mais 5%, totalizando 30% para o orçamento de 2018, e aprovarmos a emenda ao projeto do orçamento de 2019 com 25%. Lá em 2019, se ocorrer novamente uma situação intempestiva, como essa que está em nossas mãos, votamos novamente, analisamos novamente. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Apenas para finalizar, porque realmente a saúde é um direito de todos, E, como diz o colega, já na própria Constituição já diz. E hoje também nós temos os conselhos, que protege, e defende muito, assim como o Conselho Tutelar, as crianças, pela saúde, mais ainda, baseado na Constituição, e o Conselho do Idoso, que
que o município tivesse, né, dinheiro para, né, para manter tudo, né, tudo isso, né, medicamentos, suplementos alimentares, e não precisassem chegar ao judicial, né? Porque se o município tivesse condições, né, de bancar para quem precisa, procura. Aí o município tem condições, não chega aí lá em cima. Porque a maioria das vezes que vai é porque é dito não aqui, embaixo, né? E aí eles procuram, muitas vezes, os seus direitos, né? Porque a maioria também não tem condições de pagar quando procura. E tem os conselhos, né, que defendem, né? Porque hoje a gente tem o Conselho Municipal do Idoso, que dá uma garantia maior aos idosos, né, do nosso município, assim como o Conselho Tutelar. Quando isso acontece, de eles precisarem de um desses, ou medicação, ou prótese, ou suplemento, não conseguindo, eles procuram o judicial, porque também é direito deles, né? Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora Doroteia de Paula Mara. Boa noite a todos, boa noite à mesa diretora. Permissão para falar sentado? Concedido. Eu também gostaria de sou a favor desse projeto, nossa, porque há um tempinho atrás um paciente me procurou, atrás da assistente social, atrás do prefeito, e não conseguiu o suplemento alimentar. Por ordem judicial, foi orientado até pelo prefeito, pela assistente social, para a senhora Jéssica, que procurasse o judicial, porque a prefeitura e a assistente social não teria condição de comprar sem uma ordem judicial. Aí saiu a ordem do juiz, porque é uma pessoa que precisava, é um suprimento que ele tem uma doença de Crohn e ele não tem condição de alimentação assim normal, aí precisou desse medicamento. Mas que fosse direto que a prefeitura tivesse condição, sim, de comprar sem precisar em ordem judicial. Porque é muito difícil quando a pessoa vai pedir alguma coisa, se vai pedir porque precisa. Ninguém vai atrás de medicamento e tratamento porque quer, vai atrás porque é necessário. Às vezes tem até condição, mas um tratamento sério, que vai anos, se a pessoa tem uma condição melhor, não há dinheiro que aguente um tratamento que vai 1 ano, 2 anos, 10 anos. Então, não é pelo dinheiro que a pessoa tem, mas sim pelo tratamento. Eu acho que a prefeitura, o judicial, é tudo um direito que a pessoa tem de procurar. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Sidney Constantini. Eu vou votar a favor desse projeto e, é como se diz, se está tendo aula hoje aqui no nosso município, boa parte o executivo está custeando, tirando dos cofres, né, que podia estar investindo em outras coisas, na estrada, investindo aí no esporte, até mesmo alguma coisa do turismo, né, e muitas outras coisas. Então, o Estado praticamente devendo mais de 2 milhões para Borbrandão. Não é só Borbrandão, aqui na região toda de Minas Gerais. Então, é dificuldade, uma cidade de 2 milhões. Pouso Alegre, então, chega quase 200 milhões de reais. Então, é coisa absurda. E eu não sei como o Silvio está dando conta, na verdade mesmo, porque não é brincadeira, está custeando tudo isso aí, ainda a prefeitura fazendo evento, fazendo isso, fazendo aquilo. Olha, eu estou achando que ele deve ter a chave do cofre, não é possível, não dá nada. E agora, não, isso é verdade. Olha, eu vou te contar a minha verdade, porque olha, eu sei que tem, a pessoa, tudo tem o direito o idoso, tudo que nem a Sueli está dizendo, concordo, mas é que tem exame aqui, às vezes, que nem prótese, essas coisas são coisas altas, a prefeitura às vezes não tem condição na ordem, a pessoa está desesperada, concordo. Tem que entrar na justiça, mas é complicado às vezes, não é? Um exame desse aqui, que nem uma prótese de 70 mil, 60, você que podia comprar um de 20, de 15 ou 12 às vezes, não, quer um desse aqui, então fica difícil para a prefeitura, entendeu? E a prefeitura não é a prefeitura da igreja, que o Estado não está repassando as coisas para o município, então dificulta um pouco para o executivo. Mas, em si, o projeto é isso mesmo, né? É um projeto muito bom, certo? Eu vou votar a favor. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Diego Luiz Casalotti. Permissão? Concedido. Eu também, né, vou ser favorável a esse projeto aqui, né, da LOA. Por quê? Porque hoje a gente está passando um apertado, né? Como se diz, está tempos de vacas gordas e o tempo de vacas secas, né?
Vacas magras. Vacas magras, é verdade, vaca magra. É seca também. E o que acontece? O correto seria 25%, né? 25% Do orçamento. do orçamento. Mas o que acontece? Se hoje a gente aprovar 25%, as contas não fecham. Então, como é que vai fazer? Não vai deixar de pagar aí algumas coisas? Então, a gente vai aprovar os 30%, né? Para deixar tudo quitado, tudo certo. Mas o que acontece? Que a gente vê aqui no saldo, no resultado total, aqui, ó, 4.482.043 reais e 81 centavos, que é de superávit. Ainda bem que a nossa prefeitura, né, tem esse superávit financeiro, que é um dinheiro que a gente tem como saldo em poupança. E muitas outras cidades, municípios vizinhos aí, que não tem esse recurso aqui, já está acontecendo de estar atrasando o pagamento, né, deixando outros recursos. Então, né, nós gestores aqui, né, os demais vereadores, tudo, às vezes chega projeto aí, mesmo que a gente tenha esse valor aqui de superávit, vamos abrir tal crédito especial lá, porque tem dinheiro, vamos fazer. Aí o que acontece? Quem não tem essa poupança, num tempo de crise, aí o negócio fica preto mesmo, porque não tem como tirar. E quando a gente tem a hora de guardar, é a hora que tem condição, porque depois que não tem, não adianta. Então, né, a gente estuda certinho quando chegam os outros projetos, assim, que é de criação de suplementação. Só que agora, que nem nesse caso aqui, é de extrema importância ser aprovado. Então, por isso que eu vou ser favorável, né? E eu confio no atual prefeito. Me permite uma parte? Concedo. Permita-me, por gentileza. Exemplificando, numa conversa com o senhor contador da prefeitura, eu perguntei para ele, porventura, não, vamos supor que não seja aprovado os 5% em excesso, em excedente, junto ao orçamento vigente, o que pode acontecer? Ele disse assim, alguns serviços serão paralisados. Alguns serviços serão paralisados. Ele não elencou quais, mas alguns serviços serão paralisados para que possamos ter a condição de fazer o remanejamento dentro do saldo remanescente. O que seria o saldo remanescente? Hoje, a lei autoriza 25%. O município já suplementou, em média, 22% do orçamento. Quer dizer que tem uma folga, um remanescente de 3%. 3% nós temos outubro, novembro e dezembro. E a folha de setembro que foi paga, se não me engano, foi hoje até o pagamento da folha de setembro. Que já vem de encontro àquilo que eu falei, a questão da transferência a menor e suplementação para pagamento de professores. Então, isso impacta diretamente nesse percentual. Então, alguns serviços seriam congelados. Né? Aí a população começa a reclamar. Então, eu entendo que a Câmara, nesse sentido, tem que usar o bom senso, né, e pensar na população em si, não somente no Executivo, mas também na população em si, para a continuidade dos trabalhos. Só para encerrar, a questão que eu falei, realmente, todos têm direito. O vereador José Raimundo de Castro entende muito bem da parte de saúde. Principalmente a alta complexidade não é de responsabilidade do município. Principalmente a alta complexidade. Alguns merecem, o município faz a sua parte, mas vejo que vem ocorrendo abusos nesse sentido. Mas jamais aqui, eu não quero que distorçam minhas palavras, principalmente quem está do outro lado, que eu não falei que não tem o direito, que o município deva virar as costas. E só para uma explicação, se alta complexidade, principalmente alta complexidade, é dever da União e do Estado, o que justifica o município bancar? Qual a justificativa legal que o prefeito vem? Não, eu pago para você. Qual que é a justificativa legal disso? Nenhuma. Por isso que, às vezes, quando chega junto ao prefeito, ele vai, por gentileza, dirija-se ao Ministério Público para que ele defira ou indefira. Se ele deferir, eu cumpro. Porque aí é a base legal dele, para que amanhã ele não seja acusado de improbidade administrativa, por exemplo. Compreender como que é a linha? Qual a base legal dele de cumprir algo que não é de sua obrigação? É a legislação. Até nisso o prefeito tem que ser atento. Porque senão, pode explodir na mão dele. Depois, sendo que ele teve boa fé. Teve boa vontade. Entenderam? Então tem essa outra questão também que a gente não analisa de uma maneira mais genérica, a gente analisa muito ali a questão legal, a questão de números, mas tem uma questão que extrapola também. Obrigado.
Eu gostaria que a vice-presidente assumisse os trabalhos para que eu pudesse fazer o uso da palavra. Passo a palavra ao vereador José Raimundo de Castro. Eu queria só fazer uma observação, que é o seguinte: eu sempre combati a suplementação. Nos primeiros 4 anos de vereadores, de 2013 a 2016, eu sempre apresentei emenda no orçamento que vinha com valores superiores a 30%. Como aquele velho ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Em 2016 eu consegui passar a minha emenda. Aí 2017, que foi o ano passado, o orçamento foi executado em cima dos 25%. Para 2018, foi apresentado 25%. Isso está aí para nós sermos votados daqui uns dias, a de 2019. Eles apresentaram com 30% e eu já apresentei a emenda para 25%. Então, por que eu vou justificar aqui, neste caso, que eu defendo esse projeto de 30%? Que o Ministério Público também optou pelo 100% ultimamente. Ele diz aqui, ó, onde eu marquei aqui, vamos ver aqui. Dessa forma, atendendo que a autorização à execução dos créditos suplementares em percentuais acima de 30% desfigura o planejamento constante da lei do orçamento e deturpa o sistema orçamentário previsto na Constituição da República. Quer dizer que acima de 30%, então ele permite até o 30%. Aí depois veio aqui o Tribunal de Contas, também na mesma linha. Em relação... Meu óculos está meio ruim. Aqui. Considerando percentual superior a 30% para a suplementação. Quer dizer que se ele considerou irregular acima de 30%, então até 30%, eles estão aceitando. Isso aqui já no 2013 que eles disseram isso, tá? E aqui na prestação de conta de 2015. Bom, no passado eu até votei contra esse tipo de projeto. Mas por quê? No passado, inclusive foi confirmado aqui pelo contador, se fosse em 2016, não teria necessidade desses 5%. Por quê? A mudança foi para 2017. Como o vereador agora há pouco colocou. E eu trouxe aqui o rascunho dizendo, ó, transferência, transposição e remanejamento. Pelo princípio da proibição de estorno de verba, é vedada a transposição, o remanejamento ou a transferências de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização do Legislativo. Coisa que até 2016 eles poderiam fazer. Né? E nós somos um eterno aprendiz. O próprio Tribunal de Contas, o Ministério Público, estão aprofundando os estudos e estão vendo essas mudanças e estão fazendo as alterações. Pelo princípio da proibição de estorno de verba, é vedada a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de categoria de programação para outra conta ou outro órgão, para outro sem prévia autorização legislativa. Por categoria de programação, deve entender-se a função e subfunção, o programa, projeto, atividade, operação, aí vem todos aqueles detalhes da contabilidade. Eu vou até parar por aqui, porque tem muitos detalhes aqui a ser feito. Cumpre estabelecer a diferença entre remanejamento, transposição e transferência. Remanejamento são relocações. Você vai relocar, né? Transposição são realocações no âmbito dos programas de trabalho. Transferências, realocações de recursos entre as categorias econômicas. Então, o Tribunal de Contas está bem claro nesse sentido. Ressalta-se que ao incorrer no denominado crime de desvio de verbas, tipificado no artigo 315 do Código Penal,
quem der as verbas públicas aplicações diversas da estabelecida em lei. Desvio de verba ensina Meirelles é a transposição de recursos que determina dotação para outras sem prévia autorização legal, com infração do artigo 167 da Constituição Federal. Se esta conduta for praticada por prefeito municipal, será enquadrado no artigo 1º do inciso 3º do Decreto 201 de 1967, que culmina pela mais severa. Também constitui ato de improbidade administrativa influir de qualquer forma para aplicação irregular de verba pública. Então, infelizmente, amarraram de uma tal forma, como diz o vereador, estão devendo, não pagam, ainda amarram na lei aqui para ficar mais difícil, né? Bom, então, eu também sou a favor desse projeto. Quanto às colocações do SUS, eu só gostaria de fazer uma observação. Realmente, o que acontece é isso. No nosso município e nos municípios menores, a judicialização da saúde é um problema sério para a administração pública. Por quê? É mais fácil o juiz e o promotor determinar ao prefeito do que ali no estado. Aonde está mais perto dele? É no município. Tanto é que teve uma paciente, foi a óbito há poucos dias, não vou citar o nome, ela estava num tratamento, remédio caríssimo, ela nos procurou aqui na Câmara, para ver o que a gente poderia fazer, ela já tinha vindo instrução que ela estava fazendo tratamento de alta complexidade, que é uma obrigação do Estado, não é do município, né? O município só transporta e oferece estadia, alguma coisa nesse sentido. E lá a assistente social já orientou que ela procurasse o Ministério Público para que o Ministério fornecesse medicamento para ela. Ela foi a óbito e até hoje ela não recebeu o medicamento. Agora, se ela fosse no município, o município teria feito. Tanto é que a semana passada, na quinta-feira, o município teve que botar um carro daqui a Belo Horizonte só para buscar o medicamento judicial, que se não vai, era R$300 por dia de multa se não oferecer esse medicamento. Isso estava em cima do município. Na época minha de gestor, essas multas vinham em cima do gestor. Tinha um paciente aqui que ele entrou nas mesmas condições, se eu não fornecesse medicamento para ele, ele tinha uma multa de R$200 por dia. E o medicamento dele ficava em R$300 por mês. Então era mais fácil pagar o medicamento do que pagar a multa, né? Outro detalhe no SUS, que eu acho uma injustiça o que acontece, como foi colocado, particulares e tal. Muitos precisam de fazer uma série de exames para depois chegar, né? Aí quem tem os recursos, paga particular, faz os exames. Quem tem convênio, vai para o Unimed e faz os exames. Até eu, que não tenho condições de pagar, estou lá na fila ainda para fazer o hemograma, eles já estão entrando lá na frente para fazer o transplante, porque fizeram todo particular. Isso é uma injustiça no SUS, sabe? Eu combatia isso, nós na época, gestores nas comissões tripartite, bipartite, né, que a gente fazia parte dessas comissões, a gente se discutia muito isso, que a porta de entrada tem que ser da mesma forma para todos. Agora, você paga um convênio da Unimed, você faz todos os exames para a Unimed. Chega na hora da UTI, a Unimed não tem UTI, ele entra lá na frente, na UTI do SUS. E aquele outro que está aqui atrás, que não conseguiu fazer os exames, ele continua. Então, isso também é um problema aí para próximo. Ministros, deputados aí, analisarem novamente a lei que regulamenta a Lei 8080, né, que regulamenta a Constituição, que é a Lei 8080, fazer alguma alteração. Que a gente vê, essa prótese mesmo que custou esse preço aí, eu acho que foi um procedimento particular. Nem pelo SUS era esse procedimento. Na minha época de SUS, teve processo, correu, nós não pagamos, por quê? Ou tinha hospitais que estavam cobrando a prótese do SUS e cobrando do município. Então, esse tipo de coisa a gente tem que tomar muito cuidado. Essa prótese eu fui com a Jéssica, junto com o prefeito, nós fomos discutir. Tipo o quê? Fez a licitação, ganhou uma firma, uma prótese de 19 mil. Chegou lá, o médico não aceitou, né?
Depois fez uma nova licitação. Chegou lá, saiu uma outra prótese de 30 e poucos mil, o médico não aceitou. Aí pegou essa prótese mais cara. Por que essa prótese ela, foi colocado que ela não seria em desacordo? Por quê? Tudo é previsto durante o SUS. A perspectiva de vida. Se uma pessoa de 60 anos vai fazer uma cirurgia, a perspectiva de vida é 72, quer dizer, uma prótese de 12 anos dá. Um caso dessa prótese é uma pessoa que tinha perspectiva de mais de 10 anos e foi colocada uma prótese para 50 anos de vida. Então você vê, são dinheiro desperdiçado, dinheiro público jogado no ralo. Que é uma obrigação do Estado e o município que ainda teve que pagar desta forma. Muito obrigado. Peço ao vereador que reassuma os seus trabalhos. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 040/2018, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 040/2018. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 040/2018 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário da indicação número 064/2018. Câmara Municipal de Bueno Brandão, indicação número 064 de 2018 ao senhor presidente José Raimundo de Castro, Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Venho, por meio desta, requerer ao Executivo Municipal que solicite ao Departamento de Obras a manutenção e limpeza das gaiolas de lixo nos bairros das Furnas, Boa Vista e Guabiroba. Tal medida torna-se necessária para o bem-estar das comunidades e o não aparecimento de roedores e animais peçonhentos. Sem mais para o momento, elevo minhas cordiais saudações. Termos em que peço deferimento, Bueno Brandão, Minas Gerais, 24 de setembro de 2018, Diego Luiz Casalotti, vereador da 18ª Legislatura. Em votação em turno único, a indicação número 064/2018. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Informa aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei complementar número 024/2018 e o projeto de lei número 036/2018, ora aprovado em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Então, suspendo os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os devidos pareceres de redação final dos referidos projetos. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Sim. Então, reabertos os trabalhos, solicito à presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar os pareceres de redação final dos projetos de complementar número 024/2018 e o parecer de redação final do projeto de lei número 036/2018. Leitura pelo secretário do parecer de redação final dos projetos de lei complementar número 024/2018. Senhores vereadores, dispenso a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 024/2018. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 024/2018, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 024/2018. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 036/2018.
Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei número 036/2018. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 036/2018, está encerrada a discussão. Em votação, parecer de redação final do projeto de lei número 036/2018. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador Sidney Constantini. Vamos falar a respeito da festa do idoso, que foi uma grande festa nesse final de semana. Começou desde quinta, foi até domingo. Festa do idoso, o festival sertanejo e também teve a apresentação das bandas, né, que vieram de outras localidades, até Bueno Brandão. E teve um público excelente, ocorreu tudo bem, são as atrações, tudo excelente para esta ocasião. E então eu vou te contar, está de parabéns, toda a equipe que coordenou essa festa do idoso, juntamente com, como já disse, o Festival Sertanejo, as bandas, tudo que vieram, acompanhou junto. E lembrar também que domingo são as eleições, para o povo saber votar, certo? Primeiro voto é para deputado federal, depois deputado estadual, depois... Não estou falando nome, só falando. Exatamente. Nome não pode. Então, deputado federal, primeiro voto, depois estadual, 2 senadores, depois governador do estado e depois para o presidente do Brasil. A pessoa, sempre alguns falam que não vai votar. A pessoa deve votar. Ah, mas acabou que nem conhece nada disso. Para depois você ter o que cobrar da pessoa. Não estou falando para você votar nesse ou naquele, nada disso. Preste atenção de quem ajudou o município, quem você acha que deve votar. A pessoa deve votar. Porque todo mundo deve votar para depois saber cobrar. Porque para ver se nem muda o Brasil. Então, boa sorte para todo mundo. Todo mundo deve ter essa conscientização que deve votar. Eu nunca na minha vida votei branco nem nulo. Eu tenho que votar para uma ou para outra. Então, assim, eu espero que todo mundo faça a mesma coisa. Mas vote consciente. Pense bem. Não é votar naquilo, só para preencher a ordem de votar. Não é nada disso, não. Mas vote certo. Pense bem, analise. Quem ajuda o município? Porque o município precisa de ajuda. Então, vote certo. Então, é isso aí. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Diego Luiz Casalotti. Também ia citar o que o amigo vereador Sidney disse, mas já disse muito bem. Também acho que é bom todo mundo conscientizar nas eleições e votar. Principalmente, no caso, o governador, os deputados federal, o senador, que defende o interesse de Minas Gerais, que às vezes tem muita gente que não chega nem a ter conhecimento que os estados é separado que no caso o único que é o presidente, que é fora, porque os deputados federais, no caso, eles respondem lá em Brasília os projetos de lei, as coisas, mas só que quando encaminhar emenda, essas coisas, acaba mandando só para o estado, no caso Minas Gerais aqui, que é o nosso, E na reunião passada, o primeiro secretário, Antônio Marcos Martins, já leu o convite aqui, mas vou lembrar o pessoal aqui, que é o convite da Sala Mineira do Empreendedor, que é a parceria do SEBRAE junto à Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, que no dia 4 e 5 de outubro, do horário das 9 às 5, vai estar discutindo um tema que é como vender para a administração pública sem risco. Esse assunto vai ser apresentar aos empresários os benefícios da lei geral para as microempresas e empresas de pequeno porte, que contribuem com sua sustentabilidade e competitividade e ampliam seu mercado com menor risco, através de abertura de um novo canal de negócio com a administração pública via compras governamentais. Hoje a gente vê aqui, tanto nos meios agrícolas nossos, está aparecendo bastante de torrefação de café, leite. Então, para esse pessoal vir acompanhar, porque daí se eles se interessar, pode estar participando das estações, da prefeitura, da Câmara, pode apresentar isso aí nas outras cidades vizinhas, que é um meio de sair, sair fora de ficar vendendo nessa rotina que somos explorados, Então, é uma alternativa, o pessoal tem que vir participar, e é uma coisa muito importante. Muito obrigado. Alguém pediu? Por gentileza, desculpa, eu não vi.
Com a palavra, vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Permissão falar sentado, senhor presidente. Concordo em gênero, número e grau com o senhor vereador Sidnei Constantino sobre a questão das eleições. Hoje eu estava lá na Cachoeira dos Luiz, visita divisa com Santa Rita, um parente da vereadora Maria Helena. Ele falou simplesmente assim para mim: eu não preciso votar mais, eu já estou dentro da idade da não obrigatoriedade, mas vou votar e vou votar nos 5. Ele vai votar em todos. Não vai deixar nenhum branco, nenhum nulo. Olha que ele está numa boa distância da cidade, da sua sessão eleitoral. Todos deviam seguir esse exemplo. Eu não sou muito de fazer agradecimento, porque vejo até como obrigação, o vereador tem a obrigação de estudar o projeto de lei, votar o sim ou não, o vereador tem a obrigação de acompanhar, fiscalizar o gasto público, o serviço público, o executivo tem a obrigação de executar o orçamento, fazer a melhoria dentro daquilo que é possível. Mas hoje eu quero agradecer o executivo no bairro Santana, há um tempo atrás, quando da instalação da academia ao ar livre, estavam os servidores do município e um morador, por favor, vem aqui dar uma olhada na antiga escolinha, tal, né? Fiz aqui um documento, uma indicação, passou pelo crivo dos demais vereadores, com aprovação por unanimidade. Também agradeço. O município enviou os materiais e isso que é importante, é a PPP, Parceria Público-Privada. A comunidade vai executar a obra. O município deu os materiais, forneceu os materiais e a comunidade vai executar, assim como foi o ano passado no bairro Fidêncio, no barracão de festa daquele bairro. Né? Lá, público e a comunidade se empenha e faz a sua parte. Aconteceu recentemente no bairro Piqueiras, com o calçamento, e aconteceu no bairro Serrinha, e assim por diante. Acho que aí é um bom caminho. A PPP é um excelente caminho, aliás. E sobre também agradecer ao executivo pela feitura da estrada aí no sentido Santa Rita, e uma parte ali para Cachoeira dos Luiz, que estava muito ruim, pessimamente, a estrada estava péssima. Né? E o executivo, dentro de um dia, a patrol foi e fez. Né? Quantas pessoas, quantos bairros que são beneficiados, quantos moradores, quantos produtores são beneficiados. Nesse sentido, se cada pedido da gente, dentro da possibilidade, dentro do prazo, for atendido mais cedo ou mais tarde, todos ganham, todos são valorizados. Então, fica aqui o meu agradecimento pela execução e pelo envio de materiais. Obrigado, boa noite a todos, uma boa semana. Com a palavra, a vereadora Sueli de Almeida. Também, né, gostaria de parabenizar a toda a organização, né, desse grandioso evento que foi a Semana do Idoso, né, ao CRAS, a Ação Social, a Prefeitura, né, e a todos os patrocinadores da nossa cidade. Né, parabéns, está sendo cada vez melhor. Né, o ano passado foi bom, né, mas esse ano eu achei que a organização foi melhor e saiu melhor do que o ano passado. Então, tenho certeza que cada ano vai melhorar mais e mais, né? Mas parabéns, foi um grande evento para a nossa cidade. Eu pediria para que a vice-presidente assumisse o trabalho para que pudesse fazer o uso da palavra. Passo a palavra ao vereador José Raimundo. Eu só queria deixar registrado também meus agradecimentos, parabenizar o Executivo com todos os envolvidos na Semana do Idoso. Que realmente foi um sucesso o ano passado e este ano novamente. Só que eu gostaria de fazer uma observação, porque envolve o Executivo e também envolve o Legislativo. Nas andanças por aí, escutei uma pessoa dizendo assim, só faz festa. Não só faz festa. Só faz eventos. Eventos é diferente de festa. E o Executivo e o Legislativo, nós não aprovamos nada mais do que os eventos que já existiam. Eles foram incrementados. Já existia Carnaval,
já existia Arraiado Zé Bagunça, já existia Semana do Idoso, já existia aniversário da cidade, Natal e Réveillon. Agora, o que se fez foi incrementar. Um exemplo que eu vou citar, a Semana do Idoso deste ano. Gastou-se 5 mil reais e alguns trocadinhos com uma banda. Gastou-se 8 mil com um show do Ângelo Máximo. Gastou-se 8.500 com um show do Vips. E gastou-se 12 mil reais, onde nós tivemos 25 apresentações musicais no sábado, tivemos 10 na primeira parte, no domingo, e mais 2 à noite no encerramento. Portanto, 25 com 10, 35, com 2, 37 apresentações musicais e 3 shows, quer dizer, que deram 35 apresentações. Isso dentro de uma mesma estrutura. Economia de recursos ao município. Foi feito o Arraiado Zé Bagunça, a mesma estrutura do Arraiá usou-se para fazer o Festival de Inverno. Acho prudente o que o Executivo está fazendo e o que a Câmara está fazendo. Porque seria mais fácil ao prefeito, ele não quer fazer isso, que é o seguinte, chegar no último mês de mandato dele, daqui 2, 3 anos, ele trazer um show de 300 mil reais, como já aconteceu no passado, e encerrar dessa forma. O que acontece com um show de 300 mil reais? Vem aqui, é 2 horas de show, o pessoal lota a van, ônibus, vem para cá, participa do show e vai embora. Esse tipo de evento que se fez, vieram-se famílias, gastaram-se no comércio de Bueno Brandão, ficaram nas pousadas, alimentaram nos restaurantes, ficaram por 3 ou 4 dias. E gastou-se menos de 10% do valor de um show. Então, eu acho que isso é prudente. Eu, como vereador, votei a favor dos projetos para incrementar. E se vier, eu voto novamente. Agora, se vir projeto para ter um show de encerramento de mandato, eu sou contra. Né? Então, para essa pessoa que está dizendo por aí que só faz festa, ela precisa observar o que está acontecendo. Não se faz festa. Festa pode ser um show de encerramento, pode até ser uma festa. É uma só. Agora, esses são eventos. E esses eventos trazem benefício ao município. Né? Teve um aí que lá mesmo ele falou, não, eu experimentei o queijo, daqui a pouco eu vou passar lá, eu vou comprar uns 50 queijos. Né? E ele desceu lá na fábrica de queijo, comprou queijo. Né? Foi nas fabricantes de doce, compraram bastante doce, é isso. Agora, o evento de um artista, como aconteceu em Chitãozinho, Chororó, vários artistas por aí que já vieram em shows aqui também, vem aí as vans de Inconfidente, Pouso Alegre, da região toda aqui, não é? Vem aqui, termina o show, vai todo mundo embora. Não traz benefício nenhum ao município. Agora, esses tipos de evento traz benefício sim ao nosso município. Ele está sendo conhecido. Inclusive, o pessoal participou até de cachoeira, falaram muito bem das cachoeiras lá no palco. Né? O Fernando acompanhou com a gente lá. Né? Então, eles dizendo do acolhimento da cidade, como que é, o que conheceram, gostaram da cidade. É diferente de um show de 2 horas. Né? Então, por esse motivo, nós, vereadores, votamos a favor e acredito que todos vão continuar desta forma. É muito melhor isso do que um só por ano. Muito bem. Peço ao vereador que reassuma esses trabalhos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.